Olá, pessoal! Dando continuidade, então, a esses vídeos de introdução à sociologia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes formas de conhecimento para vocês, tá? Então, como que a gente define o conhecimento? A gente pode definir o conhecimento como toda compreensão ou prática, né, que vai ser adquirida pela gente, né, que a gente fica com ela na memória e consegue passar para frente, consegue utilizar no dia a dia, né? Quando uma pessoa ela vai agir de acordo com a experiência de vida dela, ela tá o quê? Ela tá expressando uma forma de conhecimento de mundo que ela tem, tá? Então, quando você corre a favor do vento, quando você dorme durante a noite, não durante o dia, quando você segura um martelo pelo cabo para martelar alguma coisa, quando você utiliza de talheres para fazer uma refeição, o que você está fazendo? Você está utilizando o conhecimento que você tem, a experiência que você tem e essas habilidades que foram adquiridas, que foram passadas para você através das instituições humanas, né? Sejam essas instituições a sua família, a escola, a religião, né? Todas essas instituições que a gente faz parte desde o momento que a gente nasce, tá? Então, do mesmo modo, quando um cientista ele vai anunciar uma descoberta, ele também vai apresentar o quê? Um conhecimento sobre a realidade, tá? Então, a gente pode afirmar que todos nós somos capazes de produzir o conhecimento, mas que existem diferenças, né, como esse conhecimento ele é produzido, tá? Então, quando a gente tem essa orientação, né, quando é passado pela experiência de pai para filho, de geração em geração, a gente produz conhecimento dentro da sociedade, né, e são conhecimentos diversos, tá? São conhecimentos muito diferentes, né, de como se realizar as tarefas do dia a dia, por exemplo, né, sobre alimentação, né? Isso vai estar incutido, vai estar dentro da nossa cultura, da forma de transmitir esses conhecimentos. Hoje em dia a gente consegue ver essas diferenças culturais, esses conhecimentos adquiridos de geração em geração, através de vários vídeos, por exemplo, no YouTube, né? Tem um vídeo que eu assisto, um canal que eu assisto de vez em quando, que ele vai mostrar uma senhora lá do Cazaquistão, eu não tenho certeza de onde que ela é ali, e aí mostra o dia a dia dela fazendo comidas de forma tradicional, colhendo o alimento direto ali na plantação dela e ela utilizando-se desses alimentos para fazer refeições, né? E aí são formas bem diferentes de fazer, né? Por exemplo, a gente consegue assistir, tem vários vídeos no YouTube, né, que mostram o dia a dia de culturas diferentes do nosso, né? Formas de cozinhar, formas de costurar. Então, hoje em dia a gente tem acesso a bastante dessas informações, né? Desses conhecimentos que são diferentes do nosso, né? Os objetivos, né, de se obter esse conhecimento e os meios utilizados para construir esse conhecimento, eles vão variar sempre, vai ser diferente. Por exemplo, vocês, né, que estão na escola, vocês estão aprendendo na escola, mas uma criança aborígene, por exemplo, lá das Ilhas Trobriand, né, lá na Oceania, eles estão aprendendo também como viver o dia a dia deles, né? Como se portar como alguém da sociedade, da comunidade deles, como que eles vão pescar, como que eles vão fazer os rituais que eles têm, né? Eu citei as Ilhas Trobriand porque foi um dos primeiros estudos da antropologia, né? Os trobriandeses, e a gente sempre estuda eles e sempre passa pela gente, né, falar sobre eles, e vocês vão ouvir falar sobre eles também no segundo ano, né, os trobriandeses. E aí eles vão ter rituais, rituais de troca de colares feitos a partir de conchas que eles recolhem.
Isso é muito importante na vida deles, né? E eles aprendem tudo isso, mas da forma deles. Eles não vão para uma escola, né? Eles vão aprender no dia a dia deles. Então, veja que essa forma de passar conhecimento, ela vai variar, tá? Então, a gente pode tentar explicar as mais diversas questões, né, com base na experiência e mediante o que a gente vai aprender com os nossos pais, com os nossos avós, o que a gente vai aprender através de uma religião, de um livro sagrado, de ensinamentos sagrados, de sistemas lógicos de pensamento, né, por exemplo, matemática, que é muito lógico, né, a gente pode aprender através da filosofia, a gente vai ter regras, a gente vai ter critérios sistemáticos para fazer uma investigação, né, para fazer uma verificação daquilo que a gente resolveu estudar, né, ou daquilo que a gente tem que estudar, porque faz parte do nosso currículo escolar, tá? Então, as explicações que são obtidas, né, a partir dessa sistematização, com essas regras, esses critérios, né, de investigar e verificar, elas vão constituir uma forma de conhecimento que a gente vai chamar de ciência, tá? Porque a gente tem e a ciência, ela tem a possibilidade de ser criticada, de ser corrigida, ela tem uma flexibilidade para absorver as inovações, os novos conhecimentos, né, expandir na área de atuação, né? A ciência, ela tá ali para ser refutada sempre, né? Então, hoje um cientista vai falar alguma coisa, ele vai ter uma descoberta que ele fez a partir desse método científico, e amanhã pode vir outro cientista utilizando também um método científico e refutar, né? Falar, não, olha, não é bem assim, eu descobri que são outras formas que fazem a gente chegar nessa resposta. A ciência, ela vai absorver esse novo conhecimento, né, e vai passar a propagar essa nova informação. Ela é flexível dessa forma. A ciência, ela não é absoluta, né? A ciência, ela vai te dar resultados a partir dessas experimentações, né, dessas reflexões que são feitas de forma sistematizada, porque é muito sistemático a ciência, né? Ela tem um passo a passo. E ela vai absorver essas novas informações, tá? E isso vai fazer com que a gente avance de forma tecnológica, tá? Isso vai fazer com que a gente intervenha no mundo com essas novas informações científicas, né? Veja quantas coisas a gente já não consegue fazer através da ciência hoje, né? Depois da descoberta do microscópio, que foi revolucionário, né, na história da humanidade, na história da ciência, quanta coisa a gente já não conseguiu aprender, remédios que a gente conseguiu produzir, como a vida, ela se tornou mais fácil de certa forma, a longevidade das pessoas é muito maior hoje em dia, né? Tudo isso por conta da ciência, tudo isso por conta dos avanços tecnológicos, né? E como a tecnologia, ela auxilia a nossa vida, a vida do ser humano, né? A gente constrói uma casa muito segura, muito mais rápida do que era feita antigamente. A gente tem toda a tecnologia para agricultura, para alimentação, né? Então, produzir o conhecimento promove a transformação da matéria, tá? A partir do nosso conhecimento, a gente consegue transformar a matéria-prima em tecnologia, tá? E quando eu falo tecnologia, eu não tô falando para vocês de um computador, eu não tô falando para vocês de um celular, tá? Você pegar um pedaço de madeira e transformar esse pedaço de madeira numa cumbuca, transformar esse pedaço de madeira num talher, em algum objeto para você utilizar no seu dia a dia, ele já é uma tecnologia, beleza? Ele já é um trabalho que está sendo feito ali, realizado, transformando essa matéria para ser utilizada de melhor forma na nossa realidade, beleza? E aí a gente tem alguns tipos de conhecimento, tá? A gente vai ter o conhecimento religioso, que eu citei no outro vídeo, né, que a gente procurava realizar explicações da nossa realidade, do nosso dia a dia, utilizando-se dessas informações, dessa criação religiosa, né, Deus como centro de tudo, né, e assim,
geralmente as religiões elas vão ter um livro sagrado, né? Por exemplo, a Bíblia, o Corão, né? Eu não vou saber citar muitos outros nomes, né? Mas os budistas têm textos sagrados, né? Então, geralmente ele vai ter esse texto sagrado, o conhecimento religioso ele vai ser sustentado por uma crença, né? Ele vai ser sustentado por uma fé dessa realidade, né, exterior ao nosso mundo material, né? E ele vai tentar explicar essa realidade social. E, geralmente, o conhecimento religioso ele não vai permitir não vai permitir reflexões críticas sobre ele não vai permitir mudanças, ele é aquilo ali pronto, né? A partir daquele conhecimento sagrado, aquele conhecimento passado por Deus, né? Então, ele não vai ter essa permissão para estar sendo maleável, né? Ele é aquilo ali, você tem que ter fé para acreditar, né? Ele não tem uma constatação se aquilo é verdade ou não, né? Você acredita naquilo. Depois do conhecimento religioso, a gente vai ter o conhecimento filosófico, né, que ele também vai procurar explicar o universo, ele vai investigar as questões sobre o conhecimento teológico, religioso, né, mas ele vai estabelecer alguns princípios através da perspectiva, do abstrato, vai se utilizar muito o pensamento, você vai pensar de uma forma lógica, vai experimentar através da sua mente, né, ele vai tentar racionalizar essas informações, os porquês, os motivos, né? Aí que tá a diferença do conhecimento religioso, né? Porque o filósofo ele vai tentar provar através da razão o objeto de estudo dele, aquilo que ele está querendo explicar, né? Eles não precisam ser comprovados, né, em testes de verificação, mas eles obedecem à razão sempre, né, e eles procuram responder as questões de o que é, como que foi feito, né. Então, a filosofia, ela busca a essência da origem das coisas, né, ele tenta descobrir como é que chegou até aquele momento, né. E ele se utiliza da lógica, né? E ele se utiliza da sistematização para produzir esse conhecimento filosófico, tá? Então, veja que tem uma diferença aí com o conhecimento religioso, né? Depois a gente vai ter o conhecimento de senso comum, né? E o senso comum é aquele conhecimento que ele geralmente é baseado na experiência ou na experiência transmitida. O senso comum ele não é muito crítico, ele é aquilo que a gente recebe dos nossos pais, né? Essas informações que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, são... a gente não questiona muito essas informações, né? O senso comum. Ele vai se utilizar de opiniões, de ideias, de conceitos, né? Que vão prevalecer na sociedade, né? Então, são esses conhecimentos, coisas, por exemplo, não pode comer manga com leite, por exemplo. Quando eu era criança, falavam muito, não pode comer jaca e depois tomar água, que senão você fica com a barriga d'água. Isso são conhecimentos populares, né? Tipo, toma chá de boldo se você tá passando mal do estômago. São várias informações, né, que são passadas de pai para filho, pelos avós, né, por exemplo, comer ameixa ajuda a soltar o intestino, comer mamão ajuda a soltar o intestino, tomar suco de limão já prende o intestino, são todos esses conhecimentos, né, não quer dizer que eles sejam mentira, tá? Não quer dizer que não seja verdadeiro esses conhecimentos, em nenhum momento a gente pode falar isso, porque grande parte das investigações científicas que a gente realiza, ela parte de algum lugar. E geralmente ela vai partir do senso comum, né? Esse cientista vai pegar e falar assim, nossa, mas peraí, é assim mesmo que funciona? Né? Por exemplo, o chá de boldo realmente funciona para dor de estômago, para ânsia? E aí o cientista vai lá e vai fazer as verificações científicas no boldo, na planta, e vai chegar a uma conclusão, tá? Então...
Quer dizer que o senso comum é mentira? Não, não quer dizer que o senso comum é mentira. Quer dizer que o senso comum ele é acrítico. Ele tem essa informação, ele recebe essa informação a partir de algum sentido, né? Foi uma experimentação que foi realizada na vida dessa pessoa, foi passado um conhecimento do seu pai para você, e aí você absorve isso, né? Só que ele não gera críticas, né? Você não vai atrás para perguntar, nossa, será que é verdade mesmo? Não, né? A gente aceita o conhecimento do senso comum, tá? Dentro do senso comum, a gente tem um tipo de senso comum superficial, né? Que ele vai se conformar com a aparência, com aquilo que pode ser comprovado simplesmente estando junto das coisas. Então, você simplesmente olhando para aquilo, você chega a uma conclusão. A gente vai ter o senso comum que é sensitivo, que vai ser referente aqui à vivência, né? As coisas que você vive no seu dia a dia, seu estado de ânimo, sua emoção, as experiências que você tem. Vai ter o senso comum, que é subjetivo, né? Por que subjetivo? Porque ele é próprio do sujeito, né? É como o indivíduo, ele vai organizar os pensamentos dele, ele vai organizar as experiências, o conhecimento que ele tem adquirido. A gente vai ter o conhecimento de senso comum, que ele é assistemático, né? A organização da experiência, ela não cria uma sistematização de ideias, né? Nem da forma de adquirir, nem de validar essas ideias, né? Então, você não tem um sistema para estar comprovando esse tipo de conhecimento. E a gente vai ter o conhecimento acrítico, que é aquele que tanto faz se ele é verdadeiro ou se ele não é, né? Dentro do senso comum. Esse conhecimento, ele aceita qualquer informação, né? A gente vê muito as nossas avós, as nossas mães, esse pessoal recebendo fake news através de WhatsApp, e aí elas começam a acreditar que isso é verdade porque a fulana falou para elas que passou de não sei de quem, que alguém contou para não sei quem, e às vezes não tem nada a ver, que nem aquelas histórias de a vacina tem chip da China para monitorar você, né? Tipo, gente, um microchip é extremamente caro, nanochip é extremamente caro, é uma tecnologia extremamente cara, difícil de se adquirir, difícil de fazer, para implementar em 200 milhões de pessoas para ficar monitorando a sua vida, para ver o que você está fazendo ou deixando de fazer. Não, cara, isso não existe, é totalmente absurdo, né? Então, esse conhecimento que algumas pessoas ficam passando para frente através do senso comum são totalmente acríticos. Eles recebem essa informação, eles acreditam que ela é verdade, eles não vão atrás ver se é verdade ou não, né? Mas eles passam isso para frente. E isso a gente chama de conhecimento do senso comum acrítico, né? Que não realiza a crítica sobre aquela informação. E a gente vai ter o conhecimento científico, né? Que a gente já falou um pouquinho ali atrás. O conhecimento científico, ele também vai o quê? Ele vai ser o resultado dessa busca constante por explicações, né? De diferentes eventos que vão ocorrer no nosso mundo, ao nosso redor, na nossa sociedade, né? Mas essas explicações, elas vão passar e vão ser construídas, né? Por uma sistematização muito rigorosa. Existe um sistema para você fazer ciência, tá? Não é só observar, você tem um sistema e através desse sistema é que a gente faz ciência. E aí a gente vai ter alguns passos dentro da ciência. A gente vai ter a observação. Aí, a partir do que a gente observou, daquilo que a gente quer estudar, a gente vai fazer perguntas, vamos tentar responder essas perguntas, né? Bem igual lá ao pensamento filosófico. Aí, a partir dessas perguntas que a gente fez e respondeu, a gente vai criar hipóteses, né? A partir das hipóteses, né? O que a gente faz? A gente vai realizar experimentos, né? A gente vai testar essas hipóteses com os experimentos científicos, né? Seja um experimento social, seja um experimento em laboratório, são experimentos. A gente vai fazer esse experimento e com os dados, né, as respostas que a gente obtiver desses experimentos, a gente vai fazer a análise, a gente vai analisar
as respostas desses experimentos e a partir dessas respostas a gente vai chegar numa conclusão. Então, aquilo que eu achava no começo, que eu resolvi observar, né, do meu objeto de estudo, é verdade ou não é verdade? A partir desses experimentos, dessa análise, de tudo isso que eu peguei. Então, a ciência ela vai passar por esse passo a passo, tá? Ela não vai ser um achismo, ela não vai ser do cientista acho que. Não, ela vai passar por todos esses passos, né, e vai chegar a uma conclusão. Pode ser a resposta que o cientista estava esperando? Pode, mas pode ser totalmente o contrário? Pode também, né? E nós, como cientistas, nós temos que aceitar essa resposta e a gente tem que publicar essa resposta, independente da gente gostar dessa resposta ou não, tá? E é assim que a gente chega numa conclusão através da ciência, beleza? Então, hoje seria isso, as informações que eu tenho para passar para vocês das aulas, tá? E aí, na próxima, a gente vai continuar com uma discussão sobre ciência e senso comum, beleza? Obrigada por ter assistido até aqui, tá? Tchau, tchau.